Imagine uma história de Avatar onde o Jake é o novo líder do clã Matcaio. E não só isso, tem uma galera nave cheia de ressentimentos que vai querer entrar em guerra de novo com os humanos que restaram em Pandora. E pra piorar, os pais de Tsulte vão dar as caras por aqui, junto com a volta do Coronel Milos. Vem comigo ver isso. Fala aí, fãs de Avatar e quadrinhos, eu sou o John, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no HQJ e a história de hoje vamos dar continuidade às histórias de Avatar, com a história Avatar A Próxima Sombra, escrito por Jeremy Barlow e lançado no ano de 2021. E a capa desse capítulo já começa com treta, mostrando um pequeno grupo de 3 naves próximos à floresta, sendo que um deles está apontando um arco engatilhado em direção a uma humana. E ao fundo a gente pode ver uma daquelas imensas máquinas de destruição que a galera do céu sempre usava ali por essas histórias. E lembrando que as alterações de imagem e fala foi para preservar a obra original. Antes de seguirmos, eu quero pedir a ajuda de vocês com o crescimento desse canal, se inscrevendo, deixando aquele like, comentando alguma coisa legal. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a continuar produzindo esses vídeos aí pra vocês. Mas bora lá, vamos ver mais uma história. Você se lembra daquela batalha pesada no final do primeiro filme de Avatar? Então, essa história começa apenas 2 semaninhas após aquele pipoco, mostrando a casa da árvore, antigo lar do povo Matikaio, né? No chão ali, ainda pegando fogo. Cadê os bombeiros nessa hora, né? E quem vai explicando isso aí pra gente, principalmente alertando sobre o quão ruim é uma guerra, é o Jake. E cara, esse é um momento muito profundo dessa história, porque o Jake tá em frente ao antigo corpo humano dele, ali no chão, né, semi-enterrado. Provavelmente deve ser o lugar onde eles escolheram para deixar o corpo dele, né, depois da transformação. E ele acaba ali cortando a mão com um espinho e tal, enquanto fala, né? E aí ele faz mó, assim, uma comparação, né, entre as cicatrizes da guerra, como o Eio ajudou ele a passar do corpo humano pro corpo nave. Cara, é um momento mó profundo dele. E tipo, ele faz tudo isso em pensamento, mas é legal que ele conta como é estranho estar em um corpo, mas ainda se sentir como se tivesse um corpo humano dele. Assim, cara, já de cara o quadrinho já mostra pra gente que ele tá se sentindo sem identidade. E durante esse momento do personagem, a Neytiri aparece para interromper esses pensamentos dele, falando que todo mundo tava esperando por ele e tal. E ela até acha meio estranho, né, que o cara tá ali, e aí ele também fica meio inseguro de contar pra ela como realmente se sente. Mas aí rapidinho esse assunto se perde, porque a Neytiri avisa que ela tá indo fazer uma viagem para o clã Olange, que era um clã que havia ajudado eles, né, naquela batalha do filme lá, né. Só que eles tinham sofrido grandes baixas e tal, e aí tava precisando de uma ajuda, né. Ah, carregar uns blocos, bater uma laje, um apoio moral, tal, essas coisas assim. E tipo, o Jake não ia poder ajudar, porque afinal de contas, os clãs de Pandora, eles confiavam assim inteiramente em Eywa, né, que era a divindade dos caras. Mas no Jake a história é meio diferente, mesmo ele sendo o Toroku Matou, né? Então a Neiki fica responsável por essa tarefa. Ah, e uma observação, o Jake ele explica também lá durante aqueles pensamentos e tal, que o clã Matcaio, né, eles não tinham mais a casa da árvore para viver, então eles montaram um acampamento e estavam vivendo ali bem na frente dos portões do inferno, aquela base humana lá, sabe? Junto com os humanos que haviam restado em Pandora. Até porque era uma ideia dele assim para tentar unir o clã com os humanos. E você já tá vendo que vai dar ruim isso aí, né? Mas vamos lá. A Ney partindo, vocês se lembram do Norman, né? Então ele entra em contato com o Jake para avisar de um BOzinho que tava rolando com os moedores, aquelas máquinas doidonas lá que os humanos usavam para conseguir suprimentos, sabe? Então, para os humanos continuarem vivendo em Pandora, eles precisavam de alguns recursos naturais. Afinal, eles moravam na base, não na selva, né? E tem várias regalias lá. Tem energia, tem ar, tem pão com mortadela, internet 2G, água encanada. E o BOzinho era justamente isso, porque um cidadão do clã chamado Kaane e mais alguns naves estavam bloqueando a passagem de uma dessas máquinas, que era comandada por Catherine Hale, que era a chefe de um grupo de humanos ali, só que não fica muito claro ali o que ela estava fazendo. Mas parece que ela deve cuidar da parte de suprimentos, recurso e defesa. É tipo uma equipe de faz tudo, mais ou menos ali as funções do Coronel Miles, sabe? Mas galera, apesar de parecer grave e sério, o clima até que tava tipo ok.
Porque, tipo assim, fica nítido pela conversa deles ali, né? Que eles já se conheciam e já provavelmente já tinha até rolado uns BOzinhos já por conta disso. Então a Catelyn até leva o Kaane ali em particular pra conversar. Pô, cara, e aí, ó? Você disse que eu poderia pegar umas paradas e tal. Ele acha ruim, porque não sabia, né? Que ia usar as máquinas pra isso e tal. Mas enquanto isso, a equipe de Catelyn ficou ali atrás, né? Junto com os Na'vi. E tem um cidadão ali que resolve dar uma de machão com testosterona alta. E ele sobe na máquina pra avançar. E aí nessa já toma umas flechadas na máquina, né? E aí ele já se arma doidão, pronto pra disparar. E velho, aqui só não rola bala, porque o Jake chega bem na hora mandando todo mundo baixar as armas. O Jake ele vai até a Catelyn e o Kawane, né? E aí eles explicam lá o que rolou. A Catelyn fala, pô, então ó, tamo com estoque no talo, meu. Nem tô mais conseguindo manter a base. E assim, só para vocês entenderem melhor, quando a RDA foi expulsa do planeta, eles tacaram fogo e quebraram muitas das máquinas. Então a principal mina de abastecimento ali, ela não estava mais usável, vamos dizer assim. Fora que ela comandava uma equipe de 10 caras, e a mina era enorme, precisava de uma equipe muito maior. Enfim, né, para quebrar o galho ali, o que, que o Jake fala? Ele fala, ó, vai lá nessa mina, pega tudo que você puder lá, que der para manter a base e tal, enquanto isso a gente vai pensando numa outra alternativa. Depois ele conversa também com o Kaane para que seja mais paciente com a galera do céu, porque eles não são como os outros que eles expulsaram. E o legal é que Kaane e todos ali presentes, na verdade, eles demonstram muita flexibilidade assim e muito respeito pelo Jake, até por ele ser o Toro Kumakto. Mas assim, novamente, cara, a gente vê um Jake fragilizado, perturbado, sabe? Por não saber o lugar dele, que ele realmente é ali. Bom, saindo um pouco aí dessa deprê do Jake, nós vemos um homem chorando enquanto observa a casa da árvore pegando fogo. Então seu filho, Arvok, o interrompe, avisando que Neytiri havia partido e Jake agora estava sozinho como ele havia previsto. Esse cara então anuncia que é hora deles começarem, mas ele não explica o que. Aí aquele jovem começa a perguntar se não seria melhor eles ajudarem, orientarem o Jake. Velho, a conversa vai ficando tensa porque a gente descobre que esse cara se chama Ateio e é o pai de Tsiltey. Vai vendo, hein? Arvok era o irmão do caçador. Então o Ateio fala que o Jake não deveria ser o Oloictan, porque ele tinha roubado isso do Arvok, que era o sucessor de Tsiltey, né? E aí o Ateio fala sem dó, meu, que Tsiltey errou, que ele não pensou bem e tal, que o Jake vai acabar com o clã. E aí ele vai manipulando o moleque até convencer ele a desafiar o Jake para um duelo. Porque assim, só para vocês entenderem melhor, lá na cultura deles existia um tipo de combate para tirar o poder de um Oloictan. É tipo um impeachment de Pandora, sacou? E aí nós temos um corte e o Ateio aparece entrando numa cachoeira para falar com a sua mulher, Artsilt, a mãe de Tsiltey. E nossa, a bichinha tem uma cara judiada, hein? A véia tava no escuro preparando um tipo de líquido brilhante, estilo Césio 137. Até entrega uma faca lá pra ela e ela joga esse líquido pedindo pra ele ter muito cuidado, porque uma única gota no sangue seria fatal. Olha a pilantragem dos caras sendo revelada aí. Agora, com a faca batizada pra tirar o Jake do clã pra sempre, temos o fim do primeiro capítulo, galera. Pois é, no próximo episódio veremos o confronto de Jake com Arvok, além de mais tretas com a galera dos suprimentos. Então, se não quiser perder isso, já se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo, comenta o que achou da história e me segue aí no Insta para ficar por dentro das novidades. Se você é fã de Avatar, não deixe de assistir mais 2 histórias desse universo. A playlist vai aparecer aí na tela em algum canto. Eu vou deixar o link aí também na descrição. E se você quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau!